Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Estou consertando aqui a minha câmera para estar bem. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas aí ao nosso canal Mulheres Amadas do Pai com o meu devocional do dia. E hoje eu quero dizer que tudo na vida tem um propósito, minha amada. Tudo nesta vida tem um propósito e você tem um propósito nessa terra. Deus tem contigo um propósito. Quando você veio a esta terra, você veio com este propósito. Talvez você tenha perguntado aí, não? Talvez você tenha perguntado qual é o seu propósito nessa terra, né? O que você está fazendo aqui, né? Para que você veio aqui? Muitas vezes nós também perguntamos, amadas, questionamos quando nós passamos por circunstâncias, adversidades, lutas, sofrimento. Nós também perguntamos ao Senhor, não somente essas perguntas que fazemos a Ele, mas também falamos porque eu estou fazendo aqui, né, nesta terra, com este tanto sofrimento, né, com essa tanta luta, para que eu estou fazendo aqui? Que Deus tem me permitido que eu estivesse nesta terra, não? Que muitas vezes, quando a luta é demais, nós preferíamos até morrer. Não sei se isto já passou aí na sua cabeça, porque na minha cabeça já passou. Quando eu passei por momentos tão difíceis da minha vida, eu ali questionei ao Senhor e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor me fez nascer então? Então, por que o Senhor me fez, me ressuscitou, né? Com 3 meses aí de vida, o Senhor me ressuscitou. Então, quando eu estava passando por este processo, por este momento tão difícil, porque muitos aqui já conhecem, não, o meu testemunho, e da minha vida mais difícil, um processo mais difícil que eu passei na minha vida foi o processo da perda da minha mãe. E nisso eu questionei várias vezes com o Senhor, né? Por que Ele me deixou viver? Por que Ele me devolveu a vida? Né? Porque ele não me levou, porque ele me ressuscitou, né? Para que eu tivesse nesta terra e passasse esta dor tão grande que foi a perda da minha mãe, porque somente quem perde um ente querido, né? Principalmente se é mãe, se é filho aí, sabe o que é a dor, né? Uma dor muito grande, uma dor na alma que parece que não vai passar, e para você superar a perda de alguém, né? Da sua família, o ente querido, seja pai, seja mãe, seja filho, para você aí superar esta dor mesmo, é somente com a ajuda do Espírito Santo, é somente com a ajuda que você vai superar. Eu superei esta perda, não levou anos, não vou falar que levou uma noite, de uma noite para o dia que veio a superação da perda da minha mãe. Não foi. Não é que eu não sinto falta dela, não é que eu não sinto saudade dela. Claro, sinto falta dela, sinto saudade do sorriso dela, sinto saudade da voz dela, mas só que tem que agora, quando eu falo sobre ela, eu já falo já com uma paz no meu coração, né? Uma felicidade, porque eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de me trazer a este mundo através dela e através do meu pai, né? Então, assim, agora quando eu superei, que eu pude estar curada dessa perda da minha mãe, não? Então aqui é só com a ajuda do Espírito Santo, né? Só com a ajuda do Espírito Santo. Então nós perguntamos, né? Por que viemos a este mundo? E eu perguntei quantas vezes. Quem sabe eu estou falando com mulheres que estão identificando com o meu testemunho, estão me identificando nesta manhã com o que eu passei, né? Quem sabe está passando pelo mesmo processo, perdeu o esposo, perdeu filhos, né? Perdeu mãe, perdeu pai aí, né? Perdeu um ente querido, né? Que está difícil de superar, a dor é muito grande, né? Mas eu quero te dizer que quando você se dispor, né? E se lançar aí nos braços
do Espírito Santo, nos braços do Senhor, eu te garanto, minha amada, que Deus vai sim, vai curar esta dor, que Deus vai sim ajudar você a superar. E depois, quando você superar, você vai poder, não, contar, testemunhar, assim como eu conto e testemunho depois da superação da perda da minha mãe, com a ajuda do Espírito Santo, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, tudo na vida tem um propósito, né? Quem sabe você tem perguntado aí qual é o seu propósito nessa terra, né? Porque eu estou nessa terra, se eu vim nesta terra mesmo somente para sofrer, né? E eu quero dizer para você, né, nesta manhã, hoje vamos descobrir, né, que mesmo com tantos questionamentos, com tantas perguntas, a Bíblia, queridas, vai nos mostrar porque fomos criadas e para que fomos criadas, né, apenas sim com um propósito. Em Colossenses, vamos estar lendo Colossenses, você que pode, pega a sua Bíblia nesta manhã, no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16. Tudo na vida tem um propósito, minha amada. Tudo na vida tem um propósito. E Colossenses vai nos dar aqui, não, o propósito que nós viemos nesta terra com uma missão. Eu e você viemos nesta terra com a missão. Não viemos aqui somente para passar pelos processos, né? Porque isso tudo faz parte da vida, faz parte. Mas nós viemos com um processo, com um objetivo aqui na terra. Vamos estar lendo Colossenses, sim, você que pode, pega a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, no versículo 16, que nos diz assim: porque através dele Deus criou tudo o que existe nos lugares celestiais e na terra. Ele fez as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, como tronos, reinos e governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado através dele e para ele. O Senhor nos criou para nos amar, amada. O Senhor me criou, o Senhor te criou, foi para nos amar. Ele não necessitava, não, ele não necessitava de criar-nos para nos amar, não, porque ele não sente nenhum vazio, o seu espaço está todo preenchido, porque ele é amor. Deus, ele é amor, e a palavra nos fala isso, que Deus, ele é amor. Então ele não necessitava de nos criar, ele nos criou para nos amar. Oh, aleluia! O Senhor nos criou. O propósito de nós estarmos nessa terra aqui foi o propósito do Senhor para nos amar. Ele nos criou para nos amar. E o segundo lugar, amada, foi para que nós nos conhecêssemos a Ele e amar a Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, como está escrito lá em Mateus: amará o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, o primeiro propósito, a primeira coisa que o Senhor nos fez, sim, que Ele nos criou, foi para nos amar. O propósito do Senhor na nossa vida é esse, foi para nos amar. E depois, o segundo foi para que nós conhecêssemos a sua grandeza, conhecêssemos o seu poder, porque a palavra dele nos fala, as amadas do Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. No começo da perda da minha mãe, eu não pude entender, eu não pude compreender, e hoje eu já compreendo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e que esperam no Senhor. Hoje eu tenho testemunhado, hoje eu tenho ajudado mulheres que têm perdido seus entes queridos, eu tenho ajudado vidas que têm perdido seus entes queridos, e não tem sido fácil, e não é fácil, como eu já falei com vocês, é somente quem passa, é somente quem vive na carne, o que é perder um ente querido, seja pai, mãe, filho, que compreende isto, mas eu tenho que superar, e eu só vou superar a perda do meu ente querido com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, para poder entender. Nós temos que entender, amadas, que nós viemos neste mundo com um propósito,
não, de amar ao Senhor, de reconhecer a sua grandeza. E o Senhor nos fez para nos amar. O Senhor é amor. O Senhor é amor e Ele nos ama. Né? Às vezes nós pensamos que o Senhor, amadas, não se importa com o que nós passamos. Né? Talvez nós pensamos, né? Quantas vezes eu mesmo já pensei que o Senhor não importava com a minha dor, porque se Ele importasse com a minha dor, Ele não levaria a minha mãe. Né? Eu achava isto, eu pensava isto, mas o Senhor ali sofria quando eu estava sofrendo. Ele ali sofria sim. Não, ele sofria porque eu não chegava no entendimento. E olha uma coisa, mesmo o Senhor havendo me revelado, mesmo o Senhor havendo me mostrado um dia antes que a minha mãe morresse, o Senhor havia me mostrado, não, que o Senhor ia levá-la. O Senhor já havia me mostrado um sonho maravilhoso, aonde que a minha avó chegou, que a minha avó também. Não, ela faleceu, né? Faleceu primeiro do que a minha mãe. E antes, assim, neste sonho, um dia antes do Senhor levar a minha mãe. Então, assim, Deus me deu este sonho. No dia eu não compreendi, eu só compreendi agora, né? Depois de algum tempo que eu pude compreender, o Senhor ali havia me mostrado que Ele ia levar a minha mãe. Né, que Ele ia levar a minha mãe. Então ali, naquele sonho, apareceu a minha avó. E a minha avó ali, ela partiu com o Senhor porque ela era crente. Então ali ela apareceu com 3 coroas. Com 3 coroas. E quando eu olhei assim, eu não pude contemplar o rosto dela, mas eu pude ver que era a minha avó que estava ali. E a minha mãe estava deitada ali numa cama. Então quando ela apareceu ali com aquelas 3 coroas, eu perguntei à minha avó, né, de quem que aquelas coroas. E ela disse que aquelas 3 coroas eram para as 3 filhas dela, né, que era cristã. Porque havia os outros filhos ainda que não eram cristãos, que não tinham se convertido ao Senhor. Hoje, graças a Deus, se converteu, mas antes não. Olha que interessante, amadas do Pai, o sonho que Deus havia me dado. Então ali Deus mostrou aquelas 3 coroas e eu perguntei de quem é aquelas 3 coroas e ela disse que a primeira coroa era para minha mãe, a minha mãe já estava deitada e eu não compreendia. Não. E a segunda coroa era para minhas 2 tias que estavam ainda em pé. Era incrível este sonho, né? Ali o Senhor havia me mostrado. E quando foi no outro dia, às 7 da noite, não, ali o Senhor ali recolheu o fôlego de vida da minha mãe. Foi difícil, mas hoje eu superei, né? Hoje eu superei com a ajuda do Espírito Santo. Eu entendi que nós viemos aqui com a missão. Minha mãe veio com uma missão e a missão dela foi cumprida, né? Porque nós temos, amadas, o dia de chegar, a data certa de entrar nesta terra, mas nós não temos a data certa, nós não sabemos a data certa de que vamos. Todas nós entramos nesta terra com uma data, mas quando vamos de volta, né, para nossa casa, nós não sabemos, somente o Senhor sabe, né? E nós temos que entender que não viemos nessa terra para viver eternamente. Aqui não é o nosso lugar, né? A Canaã, Jerusalém nos espera, glória a Deus. Então, amadas, o Senhor nos criou para nos amar. Nós viemos com um propósito. Você veio com um propósito nessa terra. Não pense você que você veio somente para sofrer. Não, você veio nessa terra para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Se está doendo, glorifica ao Senhor. Se está doendo, glorifica ao Senhor. Diz: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que isso tudo vai passar. Eu sei que eu vou cantar o hino da vitória. Eu sei que isso é o meu processo, Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, a estar firme no meu processo. Ajuda-me, Senhor Jesus, a suportar os meus processos. Ajuda-me, Senhor, a superar, Senhor Jesus, as perdas. Ajuda-me a superar, Senhor Jesus. Eu estou aqui disponível para o Senhor, Pai, trabalhar. Eu estou disponível, Senhor, não há resistência. Hoje, amadas, há muitas pessoas que não têm superado aí, não, o
que tem passado na sua vida, porque tem tido resistência à cura do Espírito Santo, tem resistido, tem se chateado com o Senhor, tem se revoltado com o Senhor. Quantas mulheres que têm se revoltado com o Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã, não faça isto, não se revolta com o seu Criador, não se revolta com Ele, não se revolta, não faça isto. Ele sabe tudo e todas as coisas, Ele sabe de tudo. E se Ele tem lhe dado uma prova, se Ele tem lhe dado este processo, porque Ele confia em você, minha amada. Ele sabe que você é forte o suficiente. Ainda você não descobriu que você é uma mulher forte em Cristo, suficiente para superar o que você está passando, para superar esta perda, para enfrentar estas dificuldades na sua vida. Você não sabe a força que você tem, porque você tem Cristo na sua vida. Então não se rebela. Não cria rebelião contra o Senhor. Isso não vem do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e que temam o Senhor. Então, tudo na vida tem um propósito. E a Bíblia aqui nos mostra em Colossenses capítulo 1, qual é o meu propósito na terra, né? E a Bíblia nos fala que o propósito do Senhor na terra conosco é para glorificá-lo. Ele nos criou para amarmos, não para nos amar. O Senhor nos criou para nos amar. E Ele criou para que nós venhamos amá-lo, glorificar a Ele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, minhas amadas. Não se esqueça de estar compartilhando aí o meu devocional com Deus. Compartilha esta palavra. Quem sabe tem mulheres que necessitam de ouvir esta palavra neste dia. Quem sabe está passando por um processo de perda. Não, está passando por um processo de perda e ainda não superou. Não se esqueça disso, amada, quando Deus nos dá uma prova, quando Deus nos dá uma luta, não aquelas que nós não buscamos, porque nós sabemos que tem lutas que nós mesmos buscamos, né? Nós tem lutas que nós mesmos buscamos. Às vezes não era para nós tomar decisões precipitadas, nós tomamos. Não, às vezes não era para sairmos de um lugar, nós saímos sem direção do Senhor, né? Nós ali não suportamos aquele processo e nós devemos aprender a suportar o processo, porque o processo ele tem um começo, meio e fim. Ninguém fica no processo por resto da vida, não. O processo é para que nós venhamos amadurecer. O processo é para que nós venhamos nos aproximar de Deus, conhecer a grandeza de Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer, não, o Deus que nós servimos, que é o nosso Pai. Então, não se esqueça disso. Cada processo o Senhor confia. Se é o processo que não foi o que você que buscou, é Deus que está te processando, Deus te confia em você. Assim como Ele confiou em Jó. Ele sabia que Jó não ia negar Ele. Ele sabia que Jó não ia blasfemar Ele. Não. Ele sabia, por isso que Ele permitiu que Satanás tocasse em tudo em Jó. Deus permitiu. Assim Deus está permitindo este processo. Porque Ele sabe, conhece a força que você tem nele. Você tem a sua força bem do Senhor. Então não se esqueça disso e glorifica o Senhor. Sim, para tudo tem um propósito. E você tem um propósito nesta terra. Primeiro, Deus te trouxe nesta terra porque Ele te ama. E segundo, foi para que você glorificasse o nome dEle. Então, compartilha este devocional. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Sim, você não vai pagar nada. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Se você tem inscrito no canal e não tem ativado aí o sininho, ative o sininho da notificação em todas, sim, para que todas as vezes que postar aqui o meu devocional com Deus, você aí seja notificada. Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma quarta-feira abençoada. Tchau!